Pessoal, hoje é dia do Doutor Visita com o nosso médico de família, Antônio Sproisser, que vai apresentar o Gabriel. Ele nasceu com uma cardiopatia congênita que o obrigou a enfrentar uma rotina hospitalar desde os primeiros dias de vida. O drama de infância poderia virar um trauma, mas deu origem à paixão pela vida. O menino, que praticamente cresceu numa UTI, virou doutor, Ana Hickman. E hoje ele é um respeitado cardiologista, pesquisador, prestes a dar ao mundo uma tecnologia capaz de salvar outras vidas. Crianças que, como ele, também são vítimas da malformação congênita. Uma história inspiradora contada agora pelo Dr. Sproisser. No Doutor Visita de hoje, eu vou contar uma história fascinante. É a história do paciente que virou médico. O Gabriel Ligori, 29 anos, nasceu com uma malformação congênita no coração e hoje ele é médico cardiologista e pesquisador. Ele trabalha com uma alta tecnologia para ajudar a salvar coração de criancinha pequenininha que, com a doença igual a dele, poderiam morrer. E a tecnologia que ele está desenvolvendo é com uma geleia especial com tecidos humanos para fazer um coração em terceira dimensão gerado por uma tinta chamada tinta biológica. Antes de conhecer o Gabriel, o Dr. Sproisser encontrou com a mãe dele, a Elaine, para entender melhor como foram os primeiros dias de vida do filho. Eu queria dar os parabéns, porque você não é só mãe. Você cuidou e cuida do Gabriel tão bem que ele está numa grande faculdade, num grande hospital. Quando ele nasceu, você viu alguma coisa diferente nele ou não? Quando ele nasceu? Até quando ele nasceu, ele chorou tão forte que até o médico falou assim, nossa, que pulmão bom, ele falou, hein? Que pulmão. E correu tudo normal. Quando que você notou que tinha alguma coisa errada? Como mãe de primeira viagem, depois de uns dias, eu falei pro meu marido, vamos levar no pediatra para ver como é que está, né? Aí quando nós levamos, ele foi olhar tudo e eu percebi que ele auscultava muito a parte do coração. Quer dizer, o pediatra põe o estetoscópio e ficava parado lá. Muitas vezes, né? E eu tava do ladinho, eu falei, doutor, ele tem alguma coisa? Ele falou, tem sim, eu já falo. Nessa hora eu olhei pro meu marido, eu perdi o chão. Mas ele explicou até muito bem, ele falou assim, olha, eu percebi que ele tem um sopro. Um sopro no coração. No coração. Mas isso é comum em muitas crianças. É verdade. Porque aí, com o tempo, a criança vai desaparecendo no coração, vai sumindo esse sopro, vai absorvendo, né? Foi então que começou a batalha em busca do diagnóstico do Gabriel. Uma luta que incluiu exames e 5 cateterismos. Logo em seguida, no dia seguinte, a gente foi no Instituto do Coração e lá começou a fazer todos os exames. Foram falando, tem alguma coisa, mas a gente precisa fazer o cateterismo para poder ter certeza do que é. Com 40 dias ele fez o primeiro. 40 dias ele fez o primeiro cateterismo. E nesse cateterismo... Aí depois disso que eles deram todo o diagnóstico. Aí falaram que ele tinha nascido com atresia pulmonar. Atresia pulmonar. Vocês que estão em casa, atresia pulmonar é quando uma válvula do coração não funciona e o sangue não chega aos pulmões. Então, a criança fica com um defeito de oxigenação. Fragilizado, o bebê precisava ganhar peso para conseguir enfrentar uma cirurgia extremamente delicada e de alto risco. Nessa época que você estava preparando o Gabriel para a cirurgia, na sua casa, você ficava muito insegura? Você tinha medo que pudesse acontecer alguma coisa com ele? Como mãe, a coisa assim, tinha bastante medo. Porque é uma coisa jovem, mãe de primeira viagem, tudo dá medo em você, né? Saber que tem um problema cardíaco, aquilo era uma coisa assim que eu não sabia que existia, que a criança nascia desse jeito. E dava uma certa insegurança. Depois de inúmeras internações, Gabriel foi operado aos 2 anos e 4 meses. Quantas horas demorou essa cirurgia? A cirurgia demorou 6 horas. 6 horas? 6 horas intermináveis. Depois de tanta agonia, Elaine finalmente podia respirar aliviada. Gabriel não corria mais risco de morte.
Eles falaram que tinha terminado a cirurgia, que estava tudo bem, que ele ia para UTI, né? Ficava lá um tempo na UTI para recuperar. Enquanto isso, a gente poderia visitá-lo na UTI. Apesar de contornado o problema de infância, nos anos seguintes as visitas de Gabriel ao hospital se tornaram frequentes. Era preciso garantir que o coração estava funcionando normalmente. Normalmente, quando você, criança, vai para o hospital toda hora, é operado, você não quer ver o hospital. Ele foi ao contrário. Não, ele assim, às vezes assistia alguma coisa de filme, que tinha coisa de médico, ele gostava. Aí ele começou a falar que queria ser médico, mas desde pequenininho. O menino não só gostava do ambiente, como decidiu que ali passaria o resto da vida. O problema de saúde se transformou em inspiração para o futuro. Hoje ele cuida de vidas no hospital que ele cresceu. Uma coisa que eu nunca imaginei, o dia que eu levei para casa e desci aquela rampa. Eu lembro. O dia que eu desci aquela rampa com ele levando para casa, que para mim já era uma vitória aquilo. Imagina hoje. Então, hoje nós vamos subir a rampa para vê-lo. Não é verdade? Isso. E ele vai estar lá de braços abertos para esperar a mãe que sempre entrou lá para levá-lo. Isso é um presente. Isso. Parabéns. Eu e meu marido sempre, nós dois ficamos o tempo todo lá, acompanhamos. Eu sei que você está emocionada, mas eu também estou. Isso é uma história de vida. Sim. Meus parabéns. Obrigada. Vamos até lá? Tudo teve um propósito, né? Tudo tem um propósito. Gabriel, prazer te conhecer, Antônio. Já falamos muito sobre você e é muito gostoso estar aqui agora nessa posição, porque a Elaine me falou quantas vezes ela pisou nesse corredor onde nós estamos hoje com você no colo, sem saber, né, Elaine, se ele ia voltar, se você ia voltar para casa ou não. Se me contasse isso há 20 e tantos anos atrás, eu não ia acreditar nunca. Você não ia acreditar, Não. né? Então, imagina o orgulho, a felicidade que é isso, né? Quando você vem todo dia e passa por aqui, às vezes você lembra um pouco do que a trajetória de vida que vocês tiveram ou não? Sim, sim. Quando eu passo por alguns lugares do hospital, eu com certeza lembro. Então, o ambulatório do hospital era um lugar que eu estava frequentemente. A criança que vivia no ambulatório virou cardiologista e pesquisador do INCOR, um instituto que é referência internacional em tratamentos e transplantes de coração. Sempre fui muito curioso. E como aqui era um lugar que é muito diferente do dia a dia de uma criança, Claro. era o lugar, acho que despertava maior curiosidade Em você. em mim. Então, acho que isso foi me trazendo a vontade de estudar essa área, de conhecer mais. Você sonhava ou pensava em fazer pesquisa direcionada à área do coração? Sim, a área do coração, com certeza. Não o que eu estou fazendo hoje, que na época eu nem sabia que existia. Claro. Mas é a área de cardiologia e cirurgia cardiovascular, especialmente a área de cirurgia cardiovascular para crianças. Isso você queria. Desde o primeiro ano. Já no fim da faculdade, Gabriel resolveu se aprofundar nos estudos e partiu rumo ao doutorado. O médico recém-formado fez cursos e estagiou nos melhores centros da Inglaterra, Estados Unidos e Holanda. De volta ao Brasil, trouxe na bagagem uma inovação que deve ser o futuro dos transplantes no país. Aqui o Gabriel desenvolve, faz, pensa, escreve e pesquisa. Tecidos, vida, salvação. A ideia é que, hoje em dia, nos transplantes, primeiro que é muito difícil conseguir os órgãos, certo? E a segunda questão é que, mesmo quando se consegue os órgãos, você teria uma alta taxa de rejeição. A ideia é que, com as células tronco do próprio paciente e um hidrogel que a gente utiliza, a gente chama de biotinta, né? Essa combinação, a gente fabrica tecidos em laboratório. Okay. Então, é como se fosse fabricar uma casa. Você tem os tijolinhos, que são as células, e você tem o cimento, que é o nosso gel. Então é mais ou menos isso que a gente faz. Só que como as células são muito pequenininhas, não dá pra gente fazer com a mão. Então a gente precisa de um equipamento como esse, que é uma bioimpressora, que vai alocar as células e a tinta, né, o hidrogel, junto na posição correta para montar esses tecidos. Você pensa aproximadamente em quantos anos, daqui uns 20, 10, 15 anos,
que a gente possa estar empregando isso na prática médica? Isso depende muito do tecido que a gente está falando, do órgão que a gente está falando. Então, por exemplo, aqui a gente está fazendo um vaso sanguíneo, né? Como se fosse um substituinte de aorta, que é um vaso sanguíneo. Claro. Esse tipo de tecido é mais simples. Então, é algo que daqui a 5 anos, talvez a gente já comece a poder fazer testes clínicos para daqui a uns 10 anos estar utilizando isso comercialmente. Agora, tecidos complexos, como por exemplo um coração, com certeza vão muitos mais anos. Claro. Então são 10, 15 anos de pesquisa ainda para começar a fazer alguns testes. Se isso parece muito tempo, é bom lembrar que Gabriel tem apenas 29 anos. Pouca idade para todos os passos que já deu em direção ao maior sonho, fazer história na medicina. Bom, para mim, eu acho que a medicina tem 2 significados. Um é desafio. Então, acho que isso é o que eu vivo na minha vida profissional, de continuamente ser desafiado a contribuir de alguma forma para a medicina e conseguir avançar a medicina. E a outra, tendo um ponto de vista mais pessoal, é a esperança. Então, a medicina significa esperança no sentido de que eu posso estar aqui hoje, por exemplo, e outras crianças no futuro também vão ter essa oportunidade de, mesmo tendo nascido com uma cardiopatia, chegarem à vida adulta, terem seus filhos, enfim, viverem uma vida normal. Cheia de orgulho, a mãe e maior admiradora tem certeza das vidas que o filho ainda será capaz de salvar. Esperança para outras crianças, uma esperança para as mães que têm seus filhos com problema cardíaco, né? Porque eu sei o que eu passei. Então, para as outras mães vai ser um alívio, né? De poder ter seus filhos por muitos anos, verem seus netos e tudo mais. Então eu acho que tudo que aconteceu teve um propósito. E esse propósito está aqui. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.